Tudo bem com vocês? A nossa videoaula de hoje é uma videoaula de correção. Nós vamos corrigir a nossa atividade avaliativa sobre a Revolução Russa no valor de 2 pontos e vamos corrigir também as atividades do livro, páginas 150 e 151 de 1 a 4, que é sobre a Grande Depressão. Vamos lá? Questão 1. Na imagem, é possível observar uma representação de como ocorreu a construção da ferrovia Transiberiana. A qual processo histórico, iniciado a partir da segunda metade do século XIX no Império Russo, se relaciona a construção dessa ferrovia? Justifique. A construção dessa ferrovia está relacionada ao processo de industrialização pelo qual passava o Império Russo. A população tinha migrado do campo para a cidade em busca de melhores condições de vida e emprego nas novas indústrias que surgiam, o que acabou por baratear o custo da mão de obra. Investimentos estrangeiros e construção das ferrovias favoreceram largamente o processo de industrialização. Questão 2. Tem uma imagem aí para ser observada e depois eu pergunto sobre que episódio ocorrido em 1905 essa imagem se refere e explicar esse episódio. Então essa imagem ela está se referindo ao Domingo Sangrento. O que foi o Domingo Sangrento? Foi uma violenta repressão aos trabalhadores russos acontecido em 1905, quando eles foram ao czar para poder manifestar seu descontentamento com os efeitos do conflito com o Japão sobre os mais pobres e os baixos salários pagos aos trabalhadores. Mas antes mesmo que eles pudessem chegar e colocar ali para o czar, né, o que eles gostariam que eles pudessem manifestar, eles foram atacados pela polícia czarista, né, com tiros a queima-roupa, e muitas pessoas foram mortas e milhares de feridos. Questão 3. Justifique a afirmativa. A participação da Rússia na Primeira Guerra contribuiu para a derrubada do czarismo em 1917. Então, os efeitos da participação do Império Russo na Primeira Guerra foram desastrosos. Por exemplo, o elevadíssimo número de mortos na guerra, a economia ficou muito desorganizada, desemprego, inflação, fome, entre outros vários fatores, vários efeitos. Por causa desse número de fatores, esses múltiplos fatores, é que podemos considerar que a participação da Rússia na guerra foi um dos fatores que levou à Revolução. E por isso, a Revolução resultou na derrubada do czarismo no ano de 1917. A Primeira Guerra ela acabou expondo de uma forma assim, mais aguda as contradições desse regime de monarquia absolutista, o czarismo, e mostrou também as pretensões imperialistas do Império Russo para o mundo, o que acabou abrindo caminho para a Revolução de fevereiro de 1917. Questão 4. Depois de 3 anos de guerra civil, os bolcheviques saíram vitoriosos. Sobre o que ocorreu depois, responda. Letra A. A nova política econômica, a NEP, mesclou medidas capitalistas com os princípios socialistas. Escreva pelo menos uma medida da NEP. Então, tem várias medidas, né? Você vai escolher uma dentre essas que eu coloquei ali. Poderia ser: incentivou o comércio e a formação de pequenas e médias empresas privadas, ou permitiu aos camponeses vender o excedente de suas colheitas no mercado interno, ou liberou a entrada de capitais estrangeiros na Rússia sob a forma de empréstimos e investimentos. Aí você escolhe, né? Já escolheu, porque agora estamos corrigindo, então entendo que você já fez a atividade, né? Então você deve ter escolhido dessas medidas. Uma dessas medidas. Letra B. Como se formou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS? A URSS ela se formou a partir de um congresso. Esse congresso reuniu os representantes dos diferentes povos que viviam no território russo. Então, foi fundada a URSS com várias repúblicas e todas essas repúblicas eram comandadas pela Rússia. Letra C. Quais as principais características da ditadura stalinista? Então, as principais características eram: sistema de partido único, burocratização do Estado, opressão às nacionalidades, supressão das liberdades de imprensa e pensamento, uso de julgamentos forjados contra os adversários políticos. Todas essas características têm explicadinha no livro de vocês e foi o que a gente trabalhou também na nossa última aula ao vivo, através do Google Meet. Letra D. Quais os desdobramentos da Revolução Russa para o mundo ocidental?
Então, quais foram os desdobramentos, né? O que a Revolução Russa deixou aí, né, de herança? Ela garantiu a igualdade de direito às mulheres, apresentou ao mundo a possibilidade de um outro sistema político-social, influenciou movimentos operários em várias partes do mundo, inclusive aqui no Brasil, influenciou outros governos a dar melhores condições de trabalho e assistência à saúde para a população e favoreceu a luta pela independência de países da Ásia e da África. Então, assim, a gente concluiu a correção da atividade avaliativa no valor de 2 pontos. Então, para garantir esses 2 pontinhos, é importante que essa atividade seja de fato corrigida para que todas as questões estejam corretas. Vamos, então, agora para a correção da atividade do livro. Páginas 150 e 151. Questão número 1. Observe a imagem com atenção. Então, tem uma imagem de uma propaganda estadunidense do ano de 1920. E aí a letra A pergunta: que relação se pode estabelecer entre a imagem e o American Way of Life adotado nos Estados Unidos nos anos 1920? Então é uma propaganda, né, bem humorada, tá mostrando aí uma máquina de costura, que seria a melhor máquina de costura do mundo. É um indício da existência de uma indústria que produzia variadas mercadorias para um público constantemente estimulado a consumir. Então, esse estilo de vida americano era um estilo de vida totalmente consumista. A gente viu que na década de 1920, a produção industrial estadunidense aumentou cerca de 64%. Então, era um consumo desenfreado e que era incentivado pelo governo. Letra B. Qual era o argumento usado pelos meios de comunicação de massa para incentivar o consumo na época do American Way of Life? Então, o rádio, o cinema e os jornais diziam que consumir ajudaria o país a continuar crescendo. A letra C pergunta se você já comprou algo sem que tivesse necessidade e por quê. Então, essa é uma questão com resposta pessoal, né? Então, quando eu vou fazer a correção do seu caderno, aí eu avalio essa questão. Questão 2. Identifique a alternativa incorreta e justifique sua escolha. Entre as razões da Grande Depressão, podemos citar: alternativa A, a distribuição de riquezas entre um número maior de pessoas. Então, na verdade, o que aconteceu foi o contrário. Entre as razões da Grande Depressão, nós podemos citar a concentração de riquezas nas mãos de poucas pessoas. Esse tipo de questão, eu já comentei, orientei vocês em outras atividades, que pode ser copiada apenas a alternativa pedida. No caso aqui, a alternativa incorreta. Não é necessário copiar todas. Então, copiou o enunciado de forma completa à caneta e a alternativa pedida a lápis. Além da justificativa, é claro. Questão 3. Quais foram as principais medidas do New Deal, novo acordo, adotado por Roosevelt no início de seu governo? Então, as principais medidas foram: o investimento maciço em obras públicas, que geraram milhões de novos empregos, a destruição dos estoques de gêneros agrícolas para conter a queda de seus preços, o controle sobre a produção para evitar a superprodução no campo e na cidade, a diminuição da jornada com o objetivo de abrir novos postos de trabalho, fixação do salário mínimo e criação do seguro-desemprego e seguro-velhice para pessoas com mais de 65 anos de idade. Questão 4. Leia o texto com atenção. A crise de 1929 e o Brasil. Durante a Grande Depressão, os Estados Unidos reduziram tanto as exportações quanto as importações em cerca de 70%. E mais, os estadunidenses praticamente interromperam as compras de produtos como açúcar, cobre, estanho e café, além de suspenderem os empréstimos externos. Com isso, o Brasil, que na época era um grande exportador de café, mais de 60% das nossas exportações, e tinha nos Estados Unidos o seu maior comprador, foi duramente atingido pela crise. Nossos estoques de café aumentaram e os preços caíram violentamente, o que arruinou muitos cafeicultores, acarretando desemprego e carestia. Letra A. Por que a crise nos Estados Unidos atingiu tão fortemente o Brasil? É bem tranquilo para a gente entender o porquê. A economia brasileira ela dependia em boa parte das exportações de gêneros agrícolas, principalmente o café. Como vocês viram no texto, mais de 60% das nossas exportações eram de café.
E os Estados Unidos era o nosso maior comprador. Então, se o nosso maior comprador estava em crise, ele reduziu drasticamente as suas importações, e isso atinge fortemente a economia brasileira. Letra B. Quais foram os efeitos dessa crise no Brasil? Então, na falta de um comprador, os estoques de café aumentaram e os preços do produto caíram violentamente, o que arruinou muitos cafeicultores, gerou desemprego e carestia. Então, nono ano, terminamos assim a correção das nossas atividades. Até mais, um abraço, fiquem com Deus.